Muito bem. O Livro dos Espíritos, nós estamos na parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6º da Vida Espírita. Nós estamos no item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Nós estamos aqui estudando então o ensaio teórico das sensações nos espíritos, e esse é o nosso 3º encontro. Esse ensaio teórico ele é relativo à questão 257. Nós estamos aqui na edição de dezembro de 1858, portanto, então, nosso 3º encontro sobre esse tema. E nós vimos inicialmente Kardec trazendo aqui para nós algumas considerações importantes. Como nós vimos, um ensaio teórico, e sendo ensaio teórico, ele procurou fazer uma análise a partir das orientações que os espíritos traziam e também da realidade que os espíritos descreviam, do que eles percebiam no plano espiritual, sejam aqueles espíritos recém-desencarnados ou aqueles que já haviam desencarnado há mais tempo, aqueles espíritos ainda materializados e aqueles outros já desmaterializados, mas ele foi procurando então juntar essas peças de quebra-cabeça para que tivesse uma compreensão do que vem a ser todos esses relatos que os espíritos trazem. Sensação, por exemplo, de frio, de calor, de dor, de fome e de tantas outras sensações que nós aqui encarnados sentimos devido às próprias condições orgânicas que nós temos. Então, o que intrigava, bom dia, abraço, o que intrigava Kardec era exatamente isso. Se todas essas sensações e percepções diziam respeito àquilo que o corpo físico produzia, quando os espíritos, então, desencarnados, não tendo esse corpo físico, qual era a origem dessas sensações? Qual era exatamente ali a fonte dessas percepções? Quando nós falamos em percepções, nós falamos em visão, audição, olfato, tato, paladar. E quando nós falamos em sensações, essa sensação de frio, de calor, de dor, o sofrimento que os espíritos trazem, muito mais do que o sofrimento no campo moral, como, por exemplo, culpa, remorso, medo. Ele falava também sobre os sofrimentos que eram relativos a essas sensações físicas. Então Kardec, primeiro, ele fez aqui uma observação interessante quando iniciou esse trabalho, quando ele dizia para nós assim sobre o perispírito. Então ele colocava inicialmente, depois de já ter iniciado aqui sobre o corpo como sendo a origem da dor, que não é a causa, pelo menos não é a causa imediata, ele coloca para nós aqui, perguntando para São Luís, que era o espírito que trazia aqui os esclarecimentos. Então dizia assim: lícito, portanto, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões são justas? Responde São Luís: sim, mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação. Deles tirareis consequências mais complexas. E Kardec coloca uma observação logo no início do parágrafo que vem na sequência, quando ele diz assim: isso se passava no começo de 1858. Desde então, com efeito, um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, e do qual não se tinha ainda conhecimento, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente do espírito de que ainda está vivo, o quadro tão impressionante dos suicidas, supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos mais, vieram projetar nova luz sobre essa questão
e ensejaram explicações, cujo resumo faremos aqui. Então, essas orientações a respeito do perispírito, inicialmente vieram no começo de 1858, que era exatamente ali, né, alguns meses depois. Nós vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857, então passando ali 8 meses, quando veio a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec começava então a fazer uma análise sobre o perispírito. No final, em dezembro, ele já trazia esse resumo. Então ele conseguiu coletar essas informações desde o início das suas pesquisas, ali por volta de 1855, 2 anos antes, portanto, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, lembrando que a segunda edição, que veio com atualizações e mais do que o dobro das questões inicialmente publicadas, foi em 1860. Então ele teve ali 3 anos de trabalho para poder aumentar mais questões, colocando mais temas para serem abordados. Lembrando também que, claro, ele já tinha ali muitas perguntas que ele não tinha colocado ainda, mas que estavam reservadas para o momento em que viesse a segunda edição. De lá para cá, nós estamos falando que Kardec trabalhou durante ali por volta, vamos colocar assim, coletando informações, talvez ali uns 3 anos, considerando esses 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Em 3 anos ele conseguiu tirar essas conclusões, e é claro que depois de 1858, ele foi até 1869, mais 11 anos depois fazendo pesquisas. E nós aqui estamos há mais de 160 anos daquilo que Kardec trouxe. Então nós podemos, a partir desse resumo que ele apresentou, juntar muito mais informações para chegarmos hoje e termos uma ideia do que vem a ser exatamente o perispírito, como esse veículo de transmissão, esse laço que liga o espírito, então, à matéria. Inclusive, nós temos até livros que foram publicados exclusivamente sobre o perispírito, falando sobre a sua plasticidade, procurando ali entender as suas funções, embora não tenhamos ainda a compreensão de qual é exatamente a sua constituição, mais especificamente, do que é feito o perispírito. A expressão que nós utilizamos ele é feito do fluido cósmico universal. Quer dizer, como se isso resolvesse todos os problemas. Mas, na verdade, nós entendemos que é desse fluido que se origina, esse fluido que cria o perispírito, essa substância que cria o perispírito, mas nós ainda não temos condições de entender a sua real natureza. Exatamente porque, para que pudéssemos fazer isso, nós precisaríamos estudar. Estudar ali através dos nossos equipamentos, através da definição de quais são exatamente os componentes que formam o perispírito, e como nós não temos condições para isso, então, por mais que nós estejamos aqui especulando sobre a origem do perispírito, nós temos que compreender que nós não sabemos exatamente qual é a sua natureza. Exatamente não, nós estamos longe de compreender a sua natureza. Então o que nós estudamos é muito mais o efeito da existência do perispírito do que a sua natureza em si. O Brás colocou aqui, né? Eu me assusto com a semelhança dos 2 corpos, o carnal e o perispírito. E Kardec fala sobre isso, Brás, que ele traz para nós exatamente o grande medo, ou as impressões que são causadas quando o espírito se vê. Ele coloca assim, inclusive isso, ensina-nos a experiência que por ocasião da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então ele continuou, depois desenvolvendo esse raciocínio, para falar para nós aqui sobre todas as impressões do perispírito, mas principalmente, o que é mais relevante para nós, é falarmos que aquilo que o espírito percebe a partir dessa nova realidade vai depender muito do seu grau de esclarecimento,
do tempo em que ele se encontra desencarnado, da materialização do seu perispírito mais ou menos denso. E inclusive Kardec fala sobre os espíritos puros, que têm ali percepções, sensações que são tão elevadas que fogem completamente da nossa compreensão. Porque o que é possível para nós entender é aquilo que os espíritos mais próximos aqui da nossa dimensão trazem para nós. Então a gente vai juntando esses depoimentos, esses relatos, vai formando ali então aquela imagem que os espíritos vão desenhando para nós sobre essa realidade do perispírito e da influência que ele exerce sobre essas sensações e percepções, mas com relação aos espíritos mais elevados, nós não temos ainda a devida compreensão. Então aqui para nós, Kardec, então, depois que ele fala aqui no final, que foi o que nós estudamos, quando ele fala do que o perispírito é formado pelo fluido que vem do meio ambiente onde o espírito vive, quando ele passa de um mundo para outro, esse envoltório também se transforma, como se nós estivéssemos trocando de roupa. Ele coloca para nós aqui fazendo uma pequena comparação. Então ele fala também sobre que para nós é incompreensível, ainda é incompreensível, de que modo que os espíritos então percebem sons, imagens, odores. Então o que nós conversamos no nosso encontro passado é que Kardec ele fala sobre isso. Ele diz assim, bom dia, Andréa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Aqui eu não estou achando, mas ele coloca que não tem o entendimento, porque falta para nós a devida ciência, o devido conhecimento, o entendimento de que forma que os espíritos vêm. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando aqui o trecho, mas ele fala sobre isso, né? Então, apresentando essas impressões iniciais, ou esse raciocínio inicial, Kardec agora faz ali aquele papel de quem apresenta ali, de quem tem essas dúvidas e até mesmo desconfianças sobre essa teoria. Então ele diz assim, objetarão, quer dizer, não concordarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis que nos informais que ainda sofremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então Kardec coloca essa pergunta, né, essa pergunta retórica, para dizer que apesar de toda essa explicação que ele trouxe, ainda assim não se entende o porquê dessas sensações. Então ele coloca assim, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá de gota, nem de reumatismo, no entanto experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria,
que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, nem se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo a importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Antes de continuarmos, então, Kardec traz aqui a receita, né, uma simples receita de como evitar esse sofrimento no mundo espiritual. Mas entre a teoria e a prática existe ali um abismo, principalmente pelo fato de nós estarmos ainda muito presos às sensações do mundo material. Mas o fato de nós estarmos presos não significa que nós não temos a receita perfeita para nos libertarmos disso. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. Estarmos encarnados, porém com a consciência desencarnada, com a consciência desmaterializada, vivendo como espíritos a experiência do mundo material, certamente sofrendo todas as influências que a matéria exerce sobre nós, porém o fato de a nossa consciência estar muito mais ligada à vida moral do que à vida material, essas influências nos afetarão naquele momento. No momento em que nós simplesmente nos desligamos da matéria, todas essas sensações se cessam. Então é interessante a gente ver que a receita é simples, porém a prática depende do esforço de cada um. Então é exatamente aquilo que a doutrina espírita nos propõe com esses esclarecimentos. Não é porque muitas vezes nós pensamos assim, que as religiões de um modo geral, as filosofias espiritualistas de um modo geral, procuram trazer para nós uma visão do que vai acontecer depois da morte. E a maioria de nós, embora tenhamos o esclarecimento que essas filosofias trazem para nós procuramos também olhar que como vai ser a nossa vida, sem nos preocuparmos de como é a nossa vida agora. Sendo que essa filosofia, e o Espiritismo é bastante claro nisso, ele procura sempre trazer a nossa reforma íntima para o momento atual, para que quando vier a vida espiritual, nós já estejamos prontos para ela. E não simplesmente vivendo a nossa vida do jeito que nos convém, para que quando chegar ao mundo espiritual a gente resolver. E aí é o grande drama, o grande problema que nós encontramos. Kardec, então, nos esclarece a partir das observações que ele traz para nós sobre a realidade dos espíritos. Daí o aspecto filosófico da doutrina, que é exatamente ali entender muito bem, o espírito pode se comunicar, é um indivíduo que já viveu, que já morreu, que se encontra no mundo espiritual. O que nós podemos deduzir daí? E aí, como a gente já conversou outras vezes, naqueles programas, né, de caçadores de fantasmas, que a grande preocupação que eles têm é detectar se o fantasma existe ou se não existe. Se naquele ambiente existe um espírito, entre aspas, preso, ou se existe ali, ou se não existe nada. É a única preocupação que nós temos, de querer comprovar se o mundo espiritual é real ou não é real, a partir dos nossos registros. A doutrina espírita vai além, porque a partir das comunicações, nós começamos primeiro a ver a realidade espiritual como fato, e não simplesmente, né, como ali uma ilusão nossa, um elemento de fé, mas de fato como uma realidade. E aí então vem um aspecto filosófico. Já que essa existência dos seres extracorpóreos
é um fato, que conclusões nós podemos tirar daí? E é então que vem para nós, primeiro, né, trazendo ali naturalmente que a forma como o espírito viveu agora é a forma como o espírito vive no plano espiritual a princípio. E daí então vem todos os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas conquistas, etc, etc. O André colocou, né? Essa receita está um pouquinho difícil de seguir, né? Estamos nos esforçando, mas nesse mundo tão complicado temos que fazer um esforço enorme para manter o equilíbrio. Vamos fazer, como diz o próprio Kardec, né? O esforço que faz para se tornar melhor, né? Então, é o esforço realmente, porque o primeiro passo que vem, né, Andréa, não é a transformação. Nós não podemos começar de trás para frente. Primeiro começa com o esclarecimento, a partir do esclarecimento vem a prática, e depois da prática vem a conquista. Nós não podemos simplesmente esperar, que é o que exatamente nós alimentamos em termos de ilusão, de que quando nós vamos para o mundo espiritual, nós já vamos para viver a felicidade eterna. Mas na realidade para você viver essa felicidade eterna, tem todo um trabalho que precisa ser feito desde já, que é exatamente ali a nossa desmaterialização e o despertar da nossa consciência, a reforma moral, o desenvolvimento de novos valores para que venha como consequência a conquista da felicidade. Né? Então, pois é, tá um pouquinho sem... Eu acho que eu estava meio quieto agora de manhã, a garganta não esquentou ainda, mas daqui a pouco passa. Logo ele melhora. Acho que é o tempo seco. Mas muito bem, então essa é a ideia que Kardec apresenta para nós, né? De trazer inicialmente esse entendimento sobre o processo. Então não pensemos, como diz ali uma frase atribuída a Gandhi, né? Embora ali nós façamos ali uma paráfrase, né? Que ele diz assim, né? Que não existe caminho para a paz. A paz é o próprio caminho. E aí então nós fazemos ali, parafraseando, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então é o que nós estamos vivendo agora, que gradualmente essa felicidade vai se tornando cada vez mais concreta, cada vez mais real, e vai se materializando, entre aspas, de acordo com a nossa própria evolução. Vamos lá então. Kardec segue descrevendo para nós aqui. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos e, sob esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudos. Então, olha só, Kardec coloca aos milhares no terceiro ano de trabalho que ele fazia. Vemos então ali quantos vieram depois, nesses anos todos, e quantos trabalhos foram feitos por todos os grupos espíritas que nós conhecemos. E aí Kardec ele foi analisando detalhe por detalhe a respeito da personalidade dos espíritos, das condições que eles vivenciam, que infelizmente para nós isso acaba se tornando uma raridade. Muitos dos trabalhos, por exemplo, que são feitos hoje nos centros espíritas, especialmente no atendimento a espíritos sofredores, nem obsessores, porque o trabalho da desobsessão é muito mais um trabalho focado, né, nas necessidades que o espírito apresenta. Mas quando se fala em espíritos sofredores, qual é a natureza do seu sofrimento? Então isso nós já não temos mais acesso, porque a própria forma de trabalhar dentro do movimento espírita acabou sendo diferente daquilo que Kardec fazia na época, em que todas essas questões elas eram publicadas, divulgadas como material de pesquisa, material de estudo. E hoje nós, deixando esse aspecto mais científico e trabalhando mais esse aspecto religioso ou esse aspecto moral, nós acabamos deixando de passar muito conteúdo valioso e importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão.
E segue aqui então. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí, aos que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmos devem queixar-se, quer neste, quer no outro mundo. Certos críticos ridicularizaram algumas de nossas evocações, por exemplo, do assassino Lamé, achando singular que nos ocupássemos de seres assim tão ignóbeis, quando temos tantos espíritos superiores à nossa disposição. Aqui, antes da gente continuar, essa é uma observação que Kardec faz, e não é a primeira vez que ele fala sobre isso, que muitas pessoas, que inclusive de grupos espíritas, grupos que faziam ali as suas evocações, as suas reuniões, e ainda hoje nos centros espíritas é assim, eles valorizam muito mais as mensagens, né, as comunicações, as comunicações de espíritos superiores, daqueles que são tidos como mentores espirituais. E quando vem um espírito comum, que é aquele espírito que está sofrendo, é aquele espírito que vem ali fazer ali a sua petição, por exemplo, né, para que uma mensagem seja entregue a um familiar, para que ele seja esclarecido num ou outro ponto, de acordo com a sua necessidade, os grupos espíritas valorizam muito mais aqueles mentores espirituais que chegam, trazendo ali mensagens filosóficas. Sendo que esses espíritos mais comuns são simplesmente ali, até são atendidos, vamos dizer assim, para não perder o sentido da caridade, mas que eles não são bem aproveitados. Só que Kardec fez o contrário. O Kardec, ele percebeu que esses espíritos eram uma fonte riquíssima de informações para entendermos a realidade do mundo espiritual. Primeiro porque quando nós desencarnarmos, e tantos aqueles que já desencarnaram, não chegarão na condição de espíritos superiores. Pelo menos ali a grande, quase esmagadora maioria de nós. Chegaremos como espíritos comuns. E são exatamente esses espíritos comuns que estão trazendo para nós as suas impressões, que podemos concluir que são essas mesmas impressões que nós também sentiremos quando passarmos por essa experiência. Sendo que, na verdade, os grupos acabavam simplesmente desprezando o conhecimento desses espíritos, que é o que Kardec traz para nós aqui agora. Certos críticos ridicularizaram algumas de nossas evocações. Nesse caso, do espírito Lamé, que era um assassino, que ele, inclusive, publicou essa entrevista lá no livro O Céu e o Inferno, sendo que era um espírito tão ignóbil, como foi colocado assim, por que perder tempo com eles? E aí Kardec coloca, pera. Esquecem que é justamente por isso que, de alguma sorte, apreendemos a natureza do fato. Ou melhor dizendo, em sua ignorância da ciência espírita, eles não veem nesses diálogos senão uma conversa divertida, da qual não compreendem o alcance. Lemos em algum lugar que um filósofo dizia, depois de se entreter com um camponês: aprendi muito mais com este homem simplório do que com todos os sábios. É que ele era capaz de perceber algo além da superfície. Para o observador, nada é perdido, encontrando ensinamentos até mesmo no criptógamo que cresce do adubo. Recusa-se o médico a tocar numa ferida horrenda quando se trata de aprofundar a causa do mal? Então aqui ele começa, agora Kardec está discutindo sobre a visão equivocada que muitos daqueles que se consideram pesquisadores dentro do meio espírita acabam falhando, porque acreditam que o espiritismo ele é feito de altas filosofias. E aí, isso é algo bastante interessante da gente perceber, que essas altas filosofias
acabam, muitas vezes, se tornando inacessíveis para a grande maioria de nós. Porque nós estamos muito mais preocupados em alcançar o céu do que conhecer o caminho até ele. E esse caminho até o céu, ele começa nos primeiros degraus, usando a escada de Jacó como referência lá do Antigo Testamento, né? Então a gente está pensando no alto da escada, não está pensando nos primeiros degraus, em que todos nós pela qual todos nós passaremos, ou pelos quais todos nós passaremos. Então Kardec chama atenção para isso, para valorizarmos exatamente essa ideia. Daí quando ele fala desse filósofo que valorizou muito mais ali, aprendeu muito mais com o camponês do que com os sábios, é exatamente isso. Se você quer conhecer, por exemplo, fazendo aqui uma analogia, né, uma comparação, se nós quisermos conhecer um lugar, numa viagem, numas férias ou numa passagem por um determinado local, que nós estejamos ali em trânsito, é muito mais interessante para conhecer as características reais daquele local, conversando com as pessoas comuns, do que conversando com aqueles que se consideram administradores e tal, que são grandes conhecedores ali, grandes pensadores. Porque é na vida comum das pessoas que nós extraímos ali os melhores aprendizados. No mundo espiritual não é diferente. Então aqueles que equivocadamente faziam críticas a respeito da forma como Kardec trabalhava, eram exatamente aqueles que estavam motivados muito mais pelo orgulho, pela vaidade, do que pelo desejo realmente de aprender. Porque quando eu falei para vocês que esses ensinamentos se tornam inacessíveis, é exatamente quando vem aqueles espíritos e trazem para nós, que isso é importante, não tenhamos dúvida, que trazem para nós esses ensinamentos de uma visão muito mais ampla, de uma visão muito mais elevada a respeito da nossa realidade e da realidade do mundo. Porém, mais uma vez, para chegarmos nessa visão mais elevada, nós precisamos construir o caminho até lá. E se nós queremos conhecer realmente qual é a realidade do mundo espiritual, nós temos que conversar com os espíritos comuns que estão lá. Que são exatamente esses espíritos comuns que compõem a grande malha da população espiritual do nosso planeta. O nosso planeta não é composto de espíritos superiores, na grande população desencarnada. É composta por espíritos comuns, que estão ali na erraticidade, nessa condição de espíritos errantes, se preparando para novas e novas e novas reencarnações, trabalhando ali pelo seu crescimento. E todos eles levando ali débitos que precisam ser ressarcidos, débitos que precisam ser ali quitados, e só o serão através de muito trabalho e através de um bom tempo ainda dessas desencarnações e reencarnações. E é isso que Kardec valoriza nesses espíritos comuns, inclusive aqueles que são considerados mais desprezíveis. Porque como nós estamos estudando, inclusive, lá no livro Sexo e Obsessão, que nós vimos no nosso último encontro, quando nós falávamos sobre a aplicação da lei de causa e efeito, sobre a justiça divina afetando a vida de todos nós, principalmente daqueles espíritos que se equivocaram no passado, que trazem agora erros a serem consertados, reparados no presente, e para aqueles que no presente estão também ali praticando erros, que levarão a consequências futuras. Então nós entendemos ali a lei de causa e efeito do passado, do presente e do futuro por uma série de personagens. E é o que Kardec vê aqui agora através dessas entrevistas. E ele segue, vamos lá. Acrescentemos ainda uma palavra sobre o assunto. Os sofrimentos de além-túmulo têm um termo, quer dizer, têm um fim. Sabemos que ao mais inferior dos espíritos é dado o ensejo de elevar-se e purificar-se através de novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Aqui, quando se fala sobre se submeter à sua vontade, é na verdade o espírito, porque aqui Kardec, quando ele fala, usando essa expressão, ele acaba trazendo ali uma característica de personalidade para Deus.
E nós entendemos, claro que nós entendemos o significado dessa expressão. Mas é muito importante que nós tenhamos aqui uma visão mais objetiva quando se fala que não é se submeter à sua vontade, mas é que nós nos alinharmos às leis naturais, às leis divinas que regem nossa existência. Porque nós temos ali leis que vão nos mantendo sempre naquele caminho de evolução, e cada vez que nós nos desviamos dessa lei, nós somos arrastados de volta. E esse arrastamento se torna doloroso, porque significa que nós estamos, na verdade, indo na contramão daquela linha, daquele caminho de progresso que nós temos que seguir. No momento em que eu preciso me desmaterializar, mas eu estou alimentando vícios relacionados às sensações do mundo material, eu estou indo contramão, porque a tendência é o espírito se tornar cada vez mais, a sua consciência cada vez mais depurada, o seu perispírito cada vez mais sutil. Mas no momento em que eu me prendo a essas realidades do mundo material, eu estou indo na contramão, que significa que isso vai me gerar um sofrimento, vai me trazer uma consequência, vai me trazer uma repercussão na minha vida. No momento em que eu tenho que desenvolver valores que são mais nobres, e eu acabo desenvolvendo tendências cada vez mais negativas, mais egoístas, mais orgulhosas, também me encontro na contramão. Não é Deus que vai dizer assim, olha, eu não vou com a sua cara porque você é muito orgulhoso. O próprio orgulho vai trazer para nós a sua consequência. Não é Deus que vai ficar fiscalizando, julgando um ou julgando o outro. A sua lei ela é tão perfeita que ela nos afeta a todos. E essas leis vão se aplicando através de campos vibratórios que quando nós desarmonizamos esse campo, nós somos naturalmente chamados de volta para fazer o reajuste. Então a ideia, quando Kardec coloca assim, aqui não é uma crítica, mas é uma observação para a gente poder perceber que como isso acaba afetando a nossa linha de raciocínio. Quando ele coloca assim, isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Então essa submissão, que é o que vai trazer para nós essa ideia de que eu tenho que obedecer a Deus e não respeitar as leis. É por isso que muitas vezes nós pensamos, olha, nós vemos, né, no debate religioso, filosófico, né, exatamente, Jerusa. Então a gente vê nos debates religiosos dizendo assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na natureza. E essa natureza vem com letra maiúscula. E na verdade nós não estamos falando da mesma coisa, só que com características diferentes. Foram as leis da natureza que criaram o universo. O que seriam essas leis da natureza? Por isso Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta o que é Deus? E não quem é Deus, para despersonalizar do modo como se faziam inclusive os antigos. No panteão greco-romano, por exemplo, ou em outros panteões com tantos e tantos deuses, em que cada deus trazia ali a sua personalidade. E na verdade nós estamos falando de leis que são absolutamente perfeitas e mantêm o equilíbrio de todo o universo. Cada vez que nós, ainda que seja de uma forma tão pequena, individualmente, quando nós desequilibramos essa malha energética à nossa volta, nós acabamos ali criando uma repercussão que vai nos afetar. Então eu só queria comentar esse detalhe porque quando a gente fala assim, nós temos que obedecer Deus, ou obedecer a Deus, na verdade nós temos que manter a harmonia das suas leis. Porque do contrário a gente vai ver Deus sentado ali num trono, observando quem obedece, quem é obediente, quem não é obediente. E aí nós entramos exatamente naquela visão religiosa, que temos que obedecer a alguém e não a nos transformarmos a partir de um padrão. O Braz lembrou ali em cima, achei graça da Patrícia de Violetas da Janela, que acordou de lá sentindo sensação de sede, né? Então, são muitos os espíritos que têm essas sensações. A André colocou nessa submissão é que é difícil, né? Porque temos as seduções da matéria que nos deixam revoltados com os sentimentos, né? Pois é, essa submissão significa assim, toda vez
de um modo bem simples, Andréa, a gente pensa assim nas leis naturais presentes em todo o universo. Quer ver uma coisa bem simples para a gente poder entender essa disciplina que nós temos que ter com relação a uma refeição? Você se senta à mesa, você coloca no seu prato a quantidade ideal de alimento, de comida que você precisa. Você coloca ali o suco, o líquido, o refrigerante, seja lá qual for a bebida que você coloca daquilo que você gosta. Só que em vez de você comer aquele pouquinho que você está acostumada, você come um pouco mais. O que vai acontecer? Naturalmente o seu organismo vai acusar esse excesso, que vai te dar enjoo, vai te dar dor de estômago, vai te dar aquele mal-estar. O que significa tudo isso? São sinais orgânicos de que a nossa ação da alimentação acabou provocando um desequilíbrio. É aquele que, através das substâncias, sejam elas bebidas, remédios, tabagismo, substâncias quaisquer, que nós ingerimos, que nós colocamos no nosso corpo, sobrecarregando os nossos órgãos, sobrecarregando o sistema do nosso organismo. O que vai acontecer? Nossa, eu comi aquilo, me fez mal. Eu passei a vida inteira, no caso, por exemplo, dos fumantes. Qual é a consequência natural do uso contínuo do tabaco, por exemplo? Vai provocar em nós uma série de lesões no tecido do nosso organismo, porque nós violamos a lei biológica do nosso corpo. Os nossos tecidos não estão preparados para esse tipo de substância. O nosso corpo não foi feito para isso. Então, quando nós olhamos essas leis biológicas e nós transferimos isso para as leis morais, é a mesma coisa. Qual é o propósito das nossas relações? O desenvolvimento da harmonia. E essa harmonia se dá através do respeito, através do carinho, através do amor, da fraternidade, que são vários valores e sentimentos que nós desenvolvemos. Quando eu vou na contramão disso tudo? Quando eu chamo você de antipática? Quando eu falo que o Brás é feio? E o Brás é bonitão, hein? Olha lá, hein? Então a gente vai percebendo que quando eu começo a ir contra essa tendência natural de mantermos essa harmonia nas nossas relações sociais, eu estou provocando uma desarmonia. E aí a gente vai estendendo isso para uma série de campos, uma série de terrenos que nós vamos trilhando, quando eu começo a ir contra. Então, quer dizer, eu não preciso ficar com medo de Deus. Basta eu entender as leis que regem nossas vidas. A lei de sociedade, a lei do trabalho. Kardec colocou algumas dessas leis importantes lá no Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar na terceira parte, para a gente poder perceber que essas leis existem para manter a harmonia geral da nossa vida aqui. Isso porque aquelas leis dizem respeito ao nosso mundo. Imaginemos ali quantas e quantas leis que se estendem aí pelo universo afora. Cada vez que nós violamos isso, quer dizer, qual é o objetivo do trabalho? Significa a nossa produção, o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa sustentação. E se eu paro de trabalhar por rebeldia? Cansei, não quero mais trabalhar. O que vai acontecer? Eu vou sofrer, porque o mecanismo da minha sustentação, da minha sobrevivência, é o trabalho. Estou com preguiça, não quero mais fazer nada disso. Eu quero viver as baladas da vida. Eu vou me materializando, eu vou me viciando, vou me desequilibrando. Qual é a consequência natural disso tudo? É a mesma coisa de você comer em excesso. O seu organismo vai acusar, a sua vida vai acusar. Então, não precisamos pensar em Deus como sendo aquele vigilante. Pensamos em Deus como sendo a própria harmonia do universo. Cada desarmonia que nós criamos, somos naturalmente chamados, pela força dessas leis naturais, a trabalhar para reordená-las, para reconstruí-las. A partir desse raciocínio, nós não precisamos ficar preocupados se alguém está observando. A nossa própria consciência já começa a detectar em torno de nós qual exatamente ali as melhores ações, palavras, atitudes que nós temos que ter. Jerusa colocou, como aquela situação. Jogamos a bola na parede, com a mesma intensidade ela voltará em nossa direção.
O problema não é a parede, senão o nosso ato e intensidade do arremesso. Lei de causa e efeito. Newton estava ali, prontinho, explicando para nós tudo isso. Terceira lei de Newton. Então toda ação gera uma reação na mesma direção, com a mesma intensidade no sentido contrário. É essa que é a reflexão que nós temos que ter com relação a essas leis que regem a nossa existência. Vamos em frente aqui para a gente continuar. Por isso que a gente tem essa grande preocupação das pessoas que dizem, olha, fazer isso é pecado. Se você fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Não se preocupa que Deus já colocou todos os mecanismos para que nós naturalmente aprendamos com o resultado das nossas ações. A lei de causa e efeito existe para isso. Ah, porque isso é pecado, porque isso é aquilo, não se preocupa. É a lei de causa e efeito dentro dessa complexa harmonia que nos envolve, que vai colocar tudo de volta nos eixos. Seguindo, vamos lá. Ele diz aqui para nós. Então falávamos, né? Porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções. Quanto mais está sob o domínio da matéria, o que depende inteiramente do seu gênero de vida terrestre, mais elas serão limitadas e veladas. Quanto mais a visão moral de um ser, se estende para o infinito, tanto mais restrita é a do outro. Os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e muitas vezes nula do futuro. Como não vislumbram o termo dos seus sofrimentos, acreditam que sofrerão sempre, o que para eles ainda é um castigo. Se a posição de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é por isso desesperadora. A dos outros é eminentemente consoladora. Cabe, pois, a nós escolher. Isto é da mais elevada moralidade. Os céticos duvidam da sorte que nos aguarda após a morte. Nós lhe mostramos o que há, acreditando ter-lhes prestado um serviço. Assim vimos mais de um deles recuar de seu erro, ou pelo menos refletir sobre aquilo que antes censurava. Nada como nos darmos conta da possibilidade das coisas. Se tivesse sido sempre assim, não haveria tantos incrédulos, e a religião e a moral só teriam a ganhar. Entre muitos, a dúvida religiosa não procede senão da dificuldade que tem de compreender certas coisas. Olha aí que a gente estava falando. Essa dificuldade de compreender essas coisas. A forma como o mundo espiritual é trazido, com céu, inferno, purgatório, a forma como Deus é descrito, aquele ser colérico, general dos exércitos, aquele que tem preferências para esse ou para aqueles. Quando começam a trazer esses elementos tão figurados, tão mitológicos, a gente acaba se distanciando dessa realidade. E mais do que isso, a gente se distancia dessa realidade e, ao mesmo tempo, também a gente deixa de compreender os mecanismos que regem nossas vidas. Vai com Deus, André. Beijos. E continua. São espíritos positivos, não organizados pela fé cega, que só admitem aquilo que para eles tem uma razão de ser. Tornai as coisas acessíveis à sua inteligência e eles as aceitarão, porque, no fundo, não pedem mais do que isso para crerem, e porque a dúvida lhes é uma situação mais penosa do que imaginamos e do que eles gostariam de admitir. Dito tudo isso... Opa, apertei o botão errado, peraí. Pronto. Para finalizarmos, olha só. Dito tudo o que foi dito, não há absolutamente um sistema, nem ideias pessoais, nem mesmo foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Trata-se do resultado de estudos feitos sobre as individualidades,
corroborados e confirmados pelos espíritos, cuja linguagem não pode deixar dúvidas sobre a sua superioridade. Julgamo-los por suas palavras, e não pelo nome que carregam ou pelo que podem atribuir. Então aqui Kardec, terminando aqui então essas reflexões, vou até pegar aqui o Livro dos Espíritos, que eu acabei esquecendo de abrir, mas Kardec coloca então aqui algo muito importante nas suas conclusões, para nós assim, que tudo aquilo que foi observado foi resultado das próprias conclusões que se chegou a partir das orientações que os espíritos trouxeram. Não foram assim simplesmente, ou melhor, daquilo que os espíritos relataram. Não foi simplesmente assim, olha, anota tudo que eu vou dar para vocês a receita, a revelação geral daquilo tudo que é a realidade do mundo espiritual. Pelo contrário, Kardec falou assim, não, tudo isso é resultado de tudo aquilo que foi observado. Por isso que a gente tem o tal do controle universal dos ensinamentos dos espíritos. O que é esse controle universal? É a própria conclusão que nós vamos chegando sobre um determinado tema. Então os espíritos foram apresentando para nós. Deixa eu ver aqui. Pois é, olha só, né? Estou vendo aqui na Revista Espírita, aqui no Livro dos Espíritos, que Kardec tinha parado já um tanto antes, aqui no Livro dos Espíritos, do que na Revista Espírita, né? Por isso a gente vai em frente aqui acompanhando. Então, assim, o controle universal dos ensinos dos espíritos é, primeiro, das respostas que eles próprios vão trazendo para nós das questões que são apresentadas. Quando mais de um espírito responde àquela questão e nós, então, tiramos ali, extraímos a essência daquilo que é o mais importante. Mas também, além dessas questões que são apresentadas, também das observações que são desenvolvidas nessa relação com os espíritos. Se nós quisermos, por exemplo, algo muito prático na nossa vida, se nós quisermos saber aqui como é a vida de um determinado grupo num local, é só perguntarmos para as pessoas como é que é a sua vida. A gente anota. E a sua vida, como é que é? A gente anota de novo. E vai fazendo anotações, depois faz uma análise geral para tirar a essência daquilo que foi relatado. Naturalmente nós chegaremos então à conclusão dessa visão geral das pessoas para termos uma ideia da realidade que elas estão vivendo. É assim que nós fazemos então as nossas pesquisas, as nossas estatísticas. Kardec desde aquela época já fazia isso. Só que ele fazia isso tendo como objetivo essa visão moral do mundo espiritual, essa visão sobre as sensações, percepções e sofrimento dos espíritos. Mas poderia ter feito também, por exemplo, que é muito mais, ou melhor, é aquilo que nós desejamos, mas é aquilo que se encontra um pouco mais distante da nossa realidade, perguntarmos, por exemplo, sobre o estado de felicidade dos espíritos. Todos eles, como é ser feliz no mundo espiritual? Teremos ali muitos espíritos trazendo o seu relato, mas teremos muito mais espíritos falando dessa felicidade que eles ainda não alcançaram. Portanto, eles falam muito mais das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus sofrimentos, do que do seu estado de felicidade. Por isso Kardec focou muito mais nessa realidade imediata, porque é exatamente ali a primeira impressão que se tem do mundo espiritual, pelo fato de nós estarmos vivendo ainda de um modo muito mais ligado ao mundo físico do que o espiritual. Portanto, quando nós retornamos ao mundo espiritual, é muito natural que nós sintamos o efeito dessa mudança de ambiente e de não estarmos ainda devidamente adaptados a essa realidade. É isso então que Kardec apresentou para nós aqui nesse ensaio teórico sobre essas sensações. Finalizando então, meus amigos, o nosso próximo capítulo, nosso próximo tema aqui do Livro dos Espíritos, vem agora de um tema muito interessante para nós. 258, escolha das provas. Como são feitas as escolhas? Como são feitas as propostas de projetos reencarnatórios para nós, com relação a provas,
expiações e missões que nós vamos vivenciar. E esse é o conteúdo, então, do nosso próximo tema que vai ser estudado aqui no nosso Livro dos Espíritos. Dudu trouxe para nós, né? Estar feliz no mundo espiritual, quando se tem uma bagagem ainda enorme de dívidas a cumprir, e a evolução ainda bastante demorada, assim se faz. Então, exatamente o que a gente coloca para nós, né? Quando nós, no mundo espiritual, desejamos essa felicidade, ela vai estar relativa a essa bagagem que nós levamos para lá. Quer dizer, a nossa consciência está mais tranquila ou está mais carregada? Os nossos débitos já foram resolvidos ou nós levamos ainda pendências para o mundo espiritual? Então, essa evolução, conforme foi trazido para nós aqui pelos amigos, quer dizer, depende muito disso, do modo como nós nos apresentamos no mundo espiritual e de acordo com o tempo que nós levaremos para resolver essas pendências. Então, como Kardec colocou, desde já nós já podemos fazer esse trabalho de transformação. Agora, se nós continuarmos vivendo como se não houvesse consequências, né? Como diz ali o verso da música, né? Vivemos como se não houvesse amanhã. Mas esse amanhã existe, esse amanhã é longo e vai trazer para nós sempre as consequências naturais, através dessa lei de causa e efeito, de tudo aquilo que nós vamos aqui semeando no presente. Né? Pois é, só quando isso acontecer, Brás, isso é resultado de maturidade. Quando nós formos capazes de sermos juízes de nós mesmos. Por enquanto é mais fácil nós sermos juízes dos outros, né? Mas quando nós temos ali a consciência desperta e temos essa capacidade de fazer essa autoavaliação e a partir dessa autoavaliação transformarmos para fazer ali com que as coisas transcorram do modo mais equilibrado, aí sim o espírito constrói sua própria felicidade. Aí sim a felicidade só depende dele. O suporte sempre se terá, porém a bagagem ainda muito cheia de atributos a cumprir, nessas longas reencarnações e vidas, a testarmos com o tempo. Né? Então não falta para nós o amparo para que essa conquista chegue. Mas de que adianta esse amparo se nós mesmos não favorecemos, não colaboramos para a nossa transformação? O amparo existe. Ele tem que ir ao encontro da boa vontade e do esforço. Se o amparo existe e nós ali criamos uma resistência pelas nossas próprias escolhas equivocadas, então aí quer dizer, nós temos uma tendência a prolongarmos ainda mais esse sofrimento, essas dificuldades que nós enfrentamos. E é isso. Obrigado, meus amigos.